Graça e paz, queridos. Bom dia. Mais uma vez, nós vamos dar início à nossa Escola Vida Plena e é com muita alegria que hoje nós vamos começar uma série com vocês sobre discípulos, sobre discipulado. É uma caminhada que nós vamos estar traçando nesses nossos próximos quatro encontros, tá, que nós teremos, e nós vamos estar trabalhando essa visão do discipulado na vida de cada cristão, na vida da igreja, visto que o que Deus tem feito no nosso meio, a visão que Deus tem trazido a nós, e dentro dessa visão, né, dessa ideia do discípulo, do discipulado, nós vamos trabalhar o seguinte tema hoje: inconformados. Porque é necessário que nós estejamos alinhados com a nossa visão. E a visão do discipulado e a visão da igreja é uma visão de transformação, de mudança. E uma vez que isso é trabalhado em nossas vidas, isso vai gerar em nós um inconformismo. Porque a transformação, ela requer isso, ela requer empenho, dedicação. E uma das coisas que nós vamos entender é esse espírito de inconformismo que a igreja precisa ter, que o discípulo precisa ter. Porque nós somos chamados pelo Senhor para transformar uma realidade. E a Bíblia nos ensina isso, para que nós, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos 12, nos ensina isso, que nós não devemos nos conformar com o padrão desse mundo. Não tomar a forma desse mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos estar lendo agora o texto de Mateus, no capítulo de número 3, que fala a respeito de João Batista. João Batista é um inconformado. E João Batista é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus. E Jesus também se torna um inconformado com aquilo que ele encontra na terra, com aquilo que ele vê em cada um de nós. E nós, como discípulos de Jesus, também devemos desenvolver esse caráter inconformado. Inconformado com o pecado, inconformado com a justiça, inconformados, para que nós possamos viver isso de maneira clara. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Deus, por mais uma vez a direção do Teu doce Espírito Santo em nossas vidas, na vida de cada irmão aqui. Pai, no propósito que o Senhor nos trouxe aqui esta manhã, fale aos nossos corações, nos abençoe, Pai, nos direcione para que possamos, ao final desse estudo, dessa meditação, Pai, saímos daqui edificados, direcionados pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, aceita o nosso culto agora, a nossa adoração ao Senhor, que nós estamos na Tua presença e queremos Te agradar. Espírito Santo, direcione tudo aquilo que o Senhor preparou para esta manhã, para a nossa escola Vida Plena hoje. Nos alcance em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. João Batista, o inconformado. A igreja do Senhor inconformada. Nos diz assim o texto. Naqueles dias, Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judeia e de toda a região,
ao redor do Jordão, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Uma mensagem de um inconformado. Então, João aqui, ele deixa bem claro para nós o que ele estava fazendo e o que Jesus viria fazer. João deixa isso bem claro. E a forma com que João anuncia, prepara o caminho do Senhor, ele faz isso de uma maneira bem ousada, bem forte. Bem forte. Por quê? Ele estava comprometido com a sua palavra. A palavra que ele trazia gerava nele um inconformismo. Tanto que a mensagem dele, o teor da mensagem dele, o fundamento da mensagem de João é o quê? É arrependimento, é conversão. Para quê? Para que todos aqueles que confia, que espera algo dele, entendam o propósito dele. Nós precisamos entender isso, que o Senhor gera em nós um inconformismo. E o discípulo de Jesus, como nós vamos estar apresentando mais à frente, ele também será gerado com esse pensamento. A igreja de Jesus também vai ser edificada com esse pensamento. Por quê? O inconformismo gera transformações, gera mudanças. Não gera guerra, não gera destruição, gera transformação. E a transformação aqui é a transformação da mente, é a transformação do coração. Então, o meu coração será despertado por um inconformismo que vai me levar a buscar mais ao Senhor, a desejar mais o Senhor, a ter mais fome de Deus, a ter mais fome do Espírito Santo. E isso vai gerar na minha vida uma identificação com o meu mestre, com Jesus. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu passo a desejar, a querer aquilo que ele quer para a minha vida e aquilo que ele quer fazer através de mim. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele fala assim: vinde a mim, e eu vos farei que pescadores de homens. Então, Jesus não chamou os discípulos simplesmente para seguir a ele, mas para que eles fossem submetidos a uma transformação, a uma metamorfose. E eles se tornariam pescadores de homens. Por que Jesus usa dá essa ênfase? Porque eles eram pescadores. Eles moravam numa região sustentada, desenvolvida pela pesca. Então, eles sabiam muito bem o que era isso. Mas também Jesus chamou o cobrador de impostos, chamou outros discípulos que exerciam outra atividade. Mas, naquela região, a pesca era a fonte da economia deles. Todos eles ali conheciam o potencial que isso trazia para a realidade deles, o impacto que isso trazia para a realidade deles. Então, o que ele chama assim? Vinde a mim, mas vocês não vão ficar como vocês estão. Vocês não serão
os mesmos que vocês são hoje. Vocês serão transformados em pescadores de homens. Mas para que eu e você venhamos a nos tornar pescadores de homens, nós precisamos ter a nossa mente renovada e também inconformada com a situação que este homem que nós queremos alcançar está vivendo. Então, isso é muito importante quando nós vamos lidar com essa realidade de transformar, de impactar a nossa geração com aquilo que nós temos recebido do Senhor Jesus. Então, João deixa bem claro aqui para nós isso. Olha, eu faço uma parte, eu anuncio a vocês o evangelho do arrependimento, para que vocês se convertam. Mas não termina em mim. Vem um depois de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Esse batismo muda a nossa mente, muda o nosso coração, nos faz nascer de novo. Então, eu faço uma parte, mas ele vai completar. E quando Jesus chega, o interessante é que João anuncia, ó, esse que tira o pecado do mundo. E ele diz, João afirma que ele já havia chegado. E quando Jesus chega até ele anuncia ao povo que aquele era o Jesus, a quem ele estava preparando o caminho, a quem ele estava anunciando. Esse homem se coloca diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, e Jesus pede para ser batizado por ele. João não entendeu nada. Como o Senhor sendo maior do que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, e agora o Senhor me vem e diz que quer ser batizado por mim. Aí Jesus fala assim, deixa acontecer, você não entende, mas é necessário que isso aconteça. Então, olha o processo de como Jesus está se apresentando e começando o seu ministério. É importante nós entendermos isso. Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós temos a mensagem de Jesus. A mensagem que nós pregamos não é a mensagem nossa. É a mensagem do nosso Mestre, do nosso Senhor. E o Espírito que está dentro de nós é o Espírito do nosso Mestre, do nosso Senhor. Por isso que você pode sim se tornar um discípulo de Jesus. Deve sim se tornar um discípulo de Jesus. Amando o que ele ama, fazendo o que ele faz, buscando desenvolver essa mente, esse coração voltado para ele. Então a mensagem de João é uma mensagem de confronto. Arrependam-se, convertam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus precisaria encontrar uma geração sedenta por arrependimento, sedenta por conhecê-lo. Nós vamos entender isso também quando nós lermos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A expectativa que o povo tinha de conhecer o Messias, de saber quem era o Messias. E isso se tornou notório na vida dos discípulos. Tanto que quando Jesus se encontra com seus discípulos, começa a desenvolver uma vida de intimidade com seus discípulos, os seus discípulos se tornam totalmente dependentes dele e da palavra dele. Mas tinha pessoas que seguiam Jesus por causa do pão, por causa dos milagres, por causa da comida. Tinha outros que seguiam Jesus por causa dos ensinamentos dele. Ele ensinava muito bem, não ensinava como os fariseus e os saduceus, mas ensinava como aquele que tinha autoridade. Mas poucos eram comprometidos realmente com a vida de Jesus e com a mensagem de Jesus. Então, aqui que entra o sentimento de que Jesus queria provocar em nós um inconformismo com a nossa forma de viver, com aquilo que estava sendo apresentado. Jesus entra diante do templo e vê o que aqueles homens estavam transformando o templo em quê? Em negócios, em uma fonte de comércio.
E ele vai lá e destrói, joga tudo no chão, quebra tudo e diz assim: não, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então Jesus ele mostra um inconformismo, não somente com o pecado, a situação pecaminosa do povo, mas com a forma que o povo vivia distante dele, buscando fazer negócios, negociando a fé, a forma de cultuar, negociava as ofertas, os sacrifícios. Jesus mostra o que é um inconformismo. Jesus mostra um inconformismo com a falta de fé que ele encontrou na vida do povo. Então, sempre ele, olha, está faltando fé. Então, Jesus vai mostrando certos inconformismos com a forma que nós estamos recebendo e entendendo a vida cristã, a vida do Evangelho, o propósito do Evangelho. Então, ele vai dizer assim, que o que o Evangelho é? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. Ele vai dizer que também que o reino de Deus é um reino de quê? De paz, de justiça e de amor no Espírito Santo, que vai operar todas essas coisas em nós. Inconformismo. Agora, qual a atitude de um inconformado? Primeiro, é ele ser transformado. É ele ser mudado. É ele ser. Para depois, através dele, as coisas acontecerem. Então, vamos lá. Jesus chamou algumas pessoas que seriam tomadas por esse inconformismo. Os discípulos, no primeiro momento deles com Jesus ali, no primeiro contato deles com Jesus, eles se surpreenderam. Primeiro, pelo fato de Jesus ser de Nazaré. E por Jesus ser uma pessoa simples. Eles esperavam que um Jesus, um rei, como foi Davi, imponente, forte, com exército, que montaria um exército, e os livraria ele da mão do Império Romano. Do Império Romano. Mas não foi nada disso. Jesus queria libertar o povo do seu pecado. Jesus queria, como nós falamos aqui na nossa aula passada, queria realinhar o povo com Deus, conectar, reconciliar o povo com Deus. Mas, para isso, eles precisariam ter uma vida transformada por essa palavra. Uma vida de inconformismo com a situação que eles estavam vivendo. E essa é a palavra importante. Então, quando nós entramos, pensamos nesse processo de crescimento da igreja, crescimento pessoal nosso, vai nos dar uma direção. Nós vamos ter que buscar um propósito. Nós vamos ter que nos conformar com alguma coisa. Presta bem atenção, um jovem, quando ele decide ir para uma faculdade, ele vai escolher uma linha que ele vai se formar. Interessante que quando ele escolhe uma linha, ele vai lá fazer administração, vai lá fazer física, química, alguma coisa, ele vai estudar especificamente aquilo. Ele vai ser separado por turma. Cada turma vai trabalhar, vai estudar, vai focar naquilo que escolheu para a sua formação. Interessante que no final daquele curso, ele vai receber um diploma de acordo com o curso que ele escolheu. E ele vai sair dali com um nome diferente. Ele vai sair dali conhecido como um químico, como um biólogo, como um administrador. Por quê? Por causa daquele título mudou a sua posição. Mas ele estudou. Ele foi formatado para fazer aquilo. Ele foi formado para fazer aquilo. Entende? Então, nós também, quando nós chegamos à presença do Senhor, o Espírito Santo nos reveste, ele vai começar a nos formar, nos formatar para ser e desenvolver a missão que ele tem para cada um de nós.
Dificilmente você vai ver um administrador fazendo uma cirurgia, porque ele não foi formatado para aquilo, ele não foi formado para aquilo. Entende? Então, são coisas e pensamentos que nós temos. Nós estamos sendo transformados de acordo com o nosso inconformismo. Por que tem muita gente que não consegue ler a palavra, passar tempo com a palavra? Por que tem muitas pessoas que não conseguem desenvolver uma vida de oração? E nós falamos que isso, às vezes, nós estamos na nossa zona de conforto. Nós precisamos ir para o lugar, tomar atitude e decisões que vai nos transformar. E, com certeza, uma vez transformados pelo Espírito Santo, você será um inconformado com essa geração. Com o que essa geração produz. Então, nos diz assim, então, quando nós entramos, então, isso é uma coisa para a igreja do Senhor. 1 Coríntios 12, 27, vai dizer que nós o quê? Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, olha só o que o texto diz, de 1 Coríntios 12, 27, que nós somos o seu corpo e seus membros em particular. Então, quem que vai dar forma a esse corpo? Quem que vai formatar esse corpo? Cristo. E ele não vai te formar, não vai te formatar de acordo com o padrão desse mundo, mas ele vai transformar você, vai me transformar em um inconformado. Porque ele é o padrão de Deus para nós. E o desejo dele é que cada um de nós venhamos a nos desenvolver desse jeito, dessa forma. Olha só, e Colossenses 1,18, diz lá, Colossenses 1,18, diz assim, e ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo, ou seja, o cabeça da igreja. Então, essa transformação vai alcançar o corpo, porque a cabeça já está transformada. Então, a cabeça precisa unir os membros e dirigir os membros para o mesmo propósito. Transformar as nossas vidas naquilo que ele deseja. Aí eu pergunto, como está o seu coração para viver essa transformação? Qual o nível da sua busca, do seu interesse em ser uma pessoa relevante em termos de palavra de Deus, de impactar vidas com a sua vida, com aquilo que te alcançou, da forma que você foi transformado? Aí nós conseguimos, porque nós temos a visão de Cristo. E o inconformado, o que ele tem? Ele tem a sua mente transformada, e a sua mente transformada vai gerar um coração transformado, vai gerar uma audição transformada e vai gerar uma visão transformada. E isso vai fazer com que o nosso discernimento espiritual seja aguçado. Então, o Espírito Santo vai trabalhar isso em nós. Vamos lá para Lucas 22, 29. Lucas 22, 29, diz assim, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Olha a transferência de propósito. Então, olha só, como discípulos de Jesus, nós recebemos dele também essa transferência de propósito. Depois de quando nós falarmos sobre a unção que nós recebemos do Senhor para desenvolver esse propósito. Então, ele está afirmando, assim como eu recebi do Pai, eu passo para vocês. Então, voltamos lá em João. Está próximo o reino dos
dos céus. E o reino dos céus vem ser inaugurado por Jesus. Um novo reino. Um reino que não seria como o babilônico, não seria como o assírio, não seria como o próprio reino romano que eles estavam vivendo, não. Seria o reino da igreja. O reino da igreja, o reino de Deus, que seria estabelecido por um grupo de homens inconformados com o seu estado, com a sua vida. Então, Jesus chama os discípulos para isso. Depois ele fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Então, nós temos um chamado para ele, vinde a mim, e um chamado para assumirmos uma posição de compromisso, de tomarmos a cruz. E a cruz que nós somos chamados para carregar é essa identidade de Cristo. Não é aquela cruz que Jesus carregou, que ele foi até o Calvário e nela ele morreu. Não, mas a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. O poder que a cruz tem de reconciliar. O poder que a cruz tem de mudar você de reino. De identificar você como filho do reino de Deus. Filho do seu amor. Discípulos. Que carrega essa marca. Desenvolve essa marca. Então, nós temos essa forma de fazer essas coisas. De viver isso. Então, como que nós podemos fazer isso aqui? Vamos lá, Mateus 8, 14 e 15. Mateus 8, verso 14 e 15. Ora, tendo Jesus entrado na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre, e tocou-lhe a mão. E a febre a deixou. Então ela se levantou e o servia. Interessante que, olha como é que Jesus trata a sogra do seu discípulo. E o que isso tem a ver com o ensinamento de Jesus para a vida de Pedro? Que Pedro, ele estava vendo Jesus fazer tudo aquilo ali. E daqui a um tempo, ele poderia fazer também. Então, esses atos de Jesus, esses exemplos de Jesus, estavam revelando para ele o caráter de Jesus. A preocupação de Jesus. E Jesus está mostrando para ele, olha, Pedro, está vendo? Assim você vai fazer com os outros. Assim você vai ser usado na vida dos outros. Jesus estava dando exemplo. Jesus estava sendo modelo para eles. Jesus estava ensinando. Olha só, Marcos 2, 1 e 3. Evangelho de Marcos 2, 1 e 3. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta, que se juntaram tantos que nem havia lugar nos lugares junto à porta, pois não cabiam todos eles. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4 homens, ou por 4 pessoas em algumas traduções. Então, olha só, ele estava junto à casa, e quando ele está junto à casa, as pessoas, quando sabiam que Jesus estava naquele lugar, elas corriam para aquele lugar. E o que eles estavam fazendo ali? Jesus estava querendo descansar. Mas a multidão seguia Jesus. E Jesus começa a ensinar a palavra.
Jesus começa a ensinar a palavra. Então, um inconformado, uma pessoa inconformada com situações como essa, ele transforma a vida das pessoas no poder da palavra. Então, primeiro ele manifesta poder. Ele cura lá a sogra do Pedro. Agora ele está ensinando a palavra. Uma pessoa inconformada, ela tem que manusear bem a palavra da verdade, como Paulo nos ensina. Eu sou um discípulo, eu tenho que conhecer da palavra de Deus, eu tenho que conhecer do sistema que nós estamos vivendo, do mundo, das sociologias da vida, das geografias da vida, do contexto político da vida, do contexto social que nós estamos vivendo. Discípulos. Porque nós vamos transformar essa geração conforme o nosso conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, mas também do que acontece no mundo lá fora. Nós não devemos ser ignorantes em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Discípulos inconformados. Então, primeiro, com a minha vida, a minha carne tem que estar sujeita ao Espírito. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que me colocar na posição de filho de Deus, nós como uma posição de filhos de Deus, de servos de Deus, consciente da nossa missão e nos posicionar diante de Deus. 2 lugares que nós precisamos ter o nosso nome bem escrito e reconhecido. No céu, nós temos, falei isso aqui na vigília, no céu nós temos que ter o nosso nome escrito no céu, os anjos de Deus têm que saber, lá está o Filho de Deus, lá está o meu servo. Veja o que aconteceu com Daniel, enquanto ele orava. É um exemplo que nós temos. E também no inferno. O inferno tem que saber quem você é. O inferno tem que saber quem você é. Como discípulos de Jesus. Eles têm que saber. Porque você chegou para desfazer a obra do diabo. E ele tem que conhecer você. Quando eles soubessem, ali vem um homem de Deus. Ali vem uma mulher de Deus. Ali está um filho de Deus. Muitas pessoas não gostam dessa expressão, homem de Deus. Eu gosto. Eu gosto. Porque o homem de Deus, ele revela o Deus que ele serve. Ele revela quem é o Senhor da vida dele. A mulher de Deus revela quem ela serve. Quem é o Deus da vida dela, quem é o Senhor da vida dela. Então, o homem de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, discípulo alinhado com o Espírito Santo, desejoso de viver uma vida que agrada a Deus. E aqui, olha como é que é o impacto que isso acontece. Então, enquanto Jesus ensinava a palavra, vem aqueles 4 homens e traz um paralítico. E ele abre o telhado, porque não tinha como passar, entrar na casa. Ele abre o telhado e desce o paralítico até a presença de Jesus. E o que Jesus olha? Ele olha o paralítico? Ele olha a maca, que forma extraordinária, eles conseguiram chegar aqui. Que habilidade! Eles fizeram um plano de ação, eles trabalharam uma estratégia nova para chegar à presença de Jesus. Não. Jesus olha a fé daqueles homens. Jesus olha a fé daqueles homens. Sabe por quê? Porque tudo que eles fizeram foi por causa da fé. Eles estavam aproveitando aquela oportunidade. Eles falam assim, não, nós temos essa oportunidade, Jesus está aqui agora. Vamos fazer o impossível
para que o nosso amigo seja curado. Eles não se conformaram, queridos, com a multidão, com a dificuldade. Eles planejaram uma estratégia. Isso é inconformismo. Então, o inconformismo dele gerou para Jesus uma visão de fé. Eles poderiam muito bem deixar um amigo lá fora. Não dá, a casa está cheia, não dá para a gente chegar à presença do Senhor, vamos ficar aqui mesmo. Da próxima vez, quem sabe da próxima vez você é curado? Não. Eles não se conformaram. E eles conseguem abrir o telhado, levar aquele paralítico à presença do Senhor. E ali, aquele paralítico é curado. Mas não fica só aí. Jesus ainda, além de curar o paralítico, ele perdoa os seus pecados. Aí está lá aqueles homens que João Batista falou. Mas quem é esse que pode perdoar pecados? Não é isso? Quem é esse? Aí Jesus fala, é mais fácil que dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Gente, o nosso inconformismo vai gerar transformações que vai glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos transformar essa geração. Mas deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração esse inconformismo, por vê-lo trabalhando através de você, como discípulos de Jesus. Então vamos aqui para Lucas 10, 38 e 39. Olha só como que as coisas vão acontecendo. Caminhando Jesus e seus discípulos, olha só, os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Então Jesus chega na casa de Marta e Maria, recebe Jesus como Senhor, olha só, recebe Jesus como Senhor, todas as honras de Jesus como Senhor, ali, mas Marta vai fazer o quê? Os afazeres da casa. Maria aos pés de Jesus. Marta ficou inconformada. Marta ficou inconformada. Senhor, o senhor já é de casa. Já estou acostumada a receber o Senhor na nossa casa. Manda que Maria deixe o Senhor aí e venha me ajudar. Marta ficou inconformada. Mas ela ficou inconformada com a coisa errada. Da forma errada. Muitas das vezes, nós priorizamos coisas e não priorizamos a presença do Senhor, a manifestação do Senhor. É bom nós termos a casa arrumada, tudo direitinho, mas as prioridades precisam ficar claras. E foi o que não aconteceu com Marta. Ela ficou inconformada, da forma errada. Então Jesus fala para ela, Marta, Marta, vou fazer uma colocação aqui. Marta, a sua casa, você vai ter sempre para arrumar. Outra hora, a Maria te ajuda, mas eu não vou estar sempre aqui. E a palavra de Deus diz que ela escolheu a boa parte, e essa boa parte não seria tirada dela. Entende? Como que a prioridade que você der vai dizer a que nível você está comprometido ou comprometida. As nossas prioridades revelam o nosso nível de comprometimento. Então, nós olhamos para isso. Eu vejo quem são os comprometidos com aquilo que nós estamos ensinando, com aquilo que nós estamos passando, e isso gera
no meu coração, no seu coração, esse discernimento de comprometimento. Então, o inconformismo da Marta aqui foi pensando nela. Eu estou fazendo sozinha. Eu estou fazendo. E Maria não. Eu estou na presença do Senhor. Eu estou aprendendo com o Senhor. Oportunidade de priorizar as coisas certas. E ela foi abençoada por isso. Ah, queridos, nós seremos uma geração que vai abençoar não somente a nossa geração, como a próxima geração, se nós realmente revelarmos para essa próxima geração o que realmente importa. O que realmente importa. Se você está com seu filho à mesa, com a sua filha, fale para ela o que realmente importa. Para que ela possa desenvolver uma vida de prioridade, de acordo com o propósito de Deus para a vida dela, para os seus filhos. As pessoas que estão à sua volta vão ver que Deus, que Jesus, é a prioridade da sua vida. Você está comprometido com Ele. Então, quando chegar uma pessoa doente, ore por ela. Não se conforme com a doença. Nós vamos lutar. Nosso corpo é doente. Mas nós vamos lutar com esse corpo até o dia que o Senhor dizer chega. Mas é Ele que diz. Nós vamos lutar. Nós não vamos se conformar com este mundo. Nós não vamos nos conformar com o pecado. Nós não vamos nos conformar com a injustiça. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor e vamos viver uma vida justa, que glorifique, que exalte o Senhor. E dessa forma, nós vamos poder cumprir o ID do Senhor Jesus. Tá. Vamos lá para Atos 5:42. Olha só, Atos 5:42. E todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Interessante, olha só. Todos os dias, no templo e nas casas. Gente, era todos os dias mesmo, tá? É literal isso aqui. Era todos os dias. Nós, como discípulos de Jesus, nós não podemos ser discípulos de Jesus só no domingo, só no sábado. Não, somos discípulos de Jesus todos os dias. No templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. O que eles estavam mostrando aqui? Inconformismo. Então, a prioridade deles gerava engajamento. Então, a nossa vida de inconformados vai gerar em nós engajamentos. Nós vamos estar engajados, buscando todos os dias transformar a nossa geração com aquilo que nós temos recebido do Senhor. Atos 2, 46 e 47. Continua no mesmo viés. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias que ia sendo salvo. Olha só como é que as coisas começam a ser mudadas. Porque esse engajamento, esse inconformismo geravam testemunhos poderosos para os que estão de fora. E esses que estão de fora iam sendo acrescentados à igreja. Ia sendo acrescentado ao povo de Deus. E dessa forma, a igreja ia crescendo. Isso vai gerar o quê? Crescimento, alegria,
do povo de Deus, da casa de Deus, para nós avançarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Ok? E agora, Atos 20, 20. Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que não fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Olha só, de casa em casa. Então, e essas coisas não terminam aqui na igreja. O inconformado, ele vai viver de maneira ousada, tanto aqui como na sua casa, ensinando, vivendo as verdades do Evangelho, vivendo as verdades que o Senhor tem nos ensinado. Discípulos para esse tempo é discípulos que têm uma mente inconformada. Consigo mesmo, quer crescer, quer desenvolver, quer buscar mais o Senhor, quer conhecer mais o Senhor, quer transformar a sua geração, quer transformar a sua casa, a sua família, através daquilo que ele tem recebido do Senhor Jesus. Você, esse discípulo, querido, você foi separado para Deus, para viver uma vida inconformada, mas uma vida que venha espelhar Jesus aonde você estiver. Tá? Tudo bem? Vamos ficar até aqui. Na próxima semana nós vamos estar falando de discípulos que conquistam. Discípulos que conquistam. E nós vamos perceber o quanto esses discípulos de Jesus conquistaram e deixaram como legado para nós, igreja hoje do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, muito obrigado por mais essa manhã na Escola Vida Plena, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Amado Espírito Santo, gera em nós esse sentimento, esse desejo, Senhor Deus, de Te agradar. Não nos deixe, Espírito Santo, ser moldados aos padrões desse mundo, mas nos leve a ser instrumentos do Senhor para transformarmos essa geração e deixarmos um legado poderoso para a próxima geração, Senhor. Nos abençoe, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Te agradecemos por esta manhã, por cada irmão que está aqui, compartilhando da Tua presença, compartilhando da Tua palavra, Senhor Deus. Leva-nos, Senhor, a crescer e a desenvolver o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, como discípulos amados e escolhidos do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, querido? Até o próximo domingo, em mais uma Escola Vida Plena. Deus abençoe você, em nome de Jesus.